A escultura. Alice estacionou a caminhonete em frente ao casarão antigo. A fachada branca tinha uma varanda comprida, que pegava a área da frente e seguia por uma das laterais da casa. Tudo era cercado com ripas de madeira em um tom azul que passava uma sensação de estar em um daqueles livros de história colonial. Ela pegou as malas e observou ao redor, buscando barulhos, movimento, mas só havia silêncio. Respirou fundo, seguiu o caminho de pedras que levava até a entrada da varanda e, enquanto abria a porta, observou que havia lampiões prontos para serem acesos. Por um momento, pensou na loucura que era sair da cidade grande e ficar ilhada nesse local remoto, sozinha. Mas Alice estava tão cansada, do trabalho, da agitação do dia a dia, das demandas que nunca tinham fim, que um tempo de férias em recolhimento lhe faria bem. E se precisasse de algo, era só pegar o carro e dirigir poucos quilômetros até a casa dos caseiros. Olhou para o celular, sem sinal. Ficou um pouco amedrontada por saber que estaria totalmente desconectada. Nem sabia mais o que fazer sem as redes sociais. A casa tinha um ar de limpeza recente, mas, ao mesmo tempo, trazia um cheiro antigo, de algo guardado, esquecido. Era uma casa ampla, com grandes cômodos e janelas escondidas atrás das cortinas grandes e pesadas. A mesa da sala de jantar estava posta para a refeição. As louças eram antigas e tinham um aroma gostoso vindo da cozinha. Alice deixou as malas no meio do caminho e seguiu para lá. As panelas de ferro estavam no fogão a lenha, cheias de comida caseira, que ela não via desde que era adolescente e morava no interior. Lavou as mãos na pia e foi buscar o prato na sala. Colocou um pouco de cada alimento e comeu bem. Lembrou que estava fazia horas sem nenhuma refeição, apressada para chegar ao destino. Assim que terminou de comer, lavou o prato e seguiu com sua mala para o quarto no andar superior. Chegou cansada pelo esforço de subir as escadas. A cama estava arrumada, e ela pensou em deitar de imediato, mas queria muito tomar um banho e livrar-se da poeira da estrada. O banheiro era igualmente antigo. Pia, banheira, azulejos, tudo parecia uma viagem no tempo. Ela não sabia mais como era ter tempo para um banho relaxante. Sua vida era tão agitada que sentia dificuldade em desacelerar, assim, de uma hora para outra. Mas iria tentar. Merecia esses dias de tranquilidade e paz. Já de banho tomado e pijamas, resolveu explorar a casa. Vira tudo pela internet, mas não era a mesma coisa. Foi circulando pelas peças, abrindo e fechando armários, pegando objetos, analisando os detalhes. Até que, em uma das salas, deparou-se com uma escultura masculina em tamanho real. Era impressionante. Cada detalhe parecia tão verdadeiro que chegava a arrepiar. Alice olhou, tocou, tentou descobrir qual era o material utilizado e sentiu falta da internet para pesquisar melhor sobre a arte. Não chegou a nenhuma conclusão. Pelo que conhecia da época em que aquela casa fora construída, as esculturas eram mais rústicas, com material mais bruto. Aquela não. Lembrava uma escultura grega, com os pequenos e belos detalhes do corpo humano, os músculos masculinos tão vívidos e os braços tão bem feitos que davam a impressão de que iriam mover-se a qualquer momento e abraçá-la. Mas era o olhar da escultura que a envolvia de uma forma estranha, como se houvesse alguém escondido a observá-la. Foi difícil sair da sala e, enquanto seguia pelo corredor, teve a impressão de que ouvia uma voz profunda a convidá-la para ficar. O cansaço de horas na direção, uma boa alimentação e o banho deviam estar interferindo em seu bom raciocínio. Sinal de que era hora de dormir. Deitou-se sem acender os lampiões de fora. Dormiu de imediato, sonhando com aquele lugar. Havia pessoas na casa, animais e carroças lá fora, movimento. E aquele homem, o mesmo da escultura, um homem alto, com um rosto belo e aquele olhar enigmático. Ele a pegou pela mão. Seguiram pelo corredor escuro. Ele a segurou em seus braços, tocou seus cabelos e a beijou. Alice acordou com a respiração acelerada e uma sensação estranha. Um desejo de viver aquilo que sonhara. Levantou-se descalça e seguiu até a sala onde estava a escultura. Acendeu a luz e ficou parada na porta, observando. Ouviu aquela voz de novo, pedindo para que chegasse mais perto. Sentia-se hipnotizada, como se um fio invisível a puxasse.
Aproximou-se e sentiu os braços da escultura envolvendo sua cintura. Foi trazida para perto e beijada, devagar. Depois, carregada no colo até um sofá que havia no canto. Amaram-se a noite toda. A sensação era magnífica. Nada do que tinha sentido antes com qualquer outra pessoa. Achou que estava sonhando, mas pela manhã acordou no sofá, despida. A estátua continuava no mesmo lugar, imóvel. Sentiu-se confusa. Teria sonhado e retirado as próprias roupas? Será que estava tão estafada a ponto de ter delírios? Resolveu esquecer o ocorrido. Veio até esse local para ter momentos de paz e descanso, e assim seria. Trocou de roupa, preparou seu próprio café, comeu e resolveu caminhar pelos arredores. Foi um dia ótimo. Tomou banho de cachoeira, andou a cavalo e no final da tarde estava exausta. Comeu a comida preparada pelos caseiros. Não chegou a vê-los, mas deviam ter passado por ali durante seu passeio pelo entorno. Resistiu o dia todo ao desejo de seguir até a sala e ficar observando a estátua. Mas agora, quase na hora de deitar, não aguentou e foi até lá. Sabia que não conseguiria dormir se não fizesse isso. Ficou parada, tentando escutar algo, mas só havia silêncio. Tocou a estátua, sentindo um prazer estranho, místico. Apavorada, fugiu para o quarto. Demorou a dormir, revirando-se de um lado para o outro. Se tivesse internet, pesquisaria sobre os antigos moradores daquele lugar. Exausta, dormiu. Sonhou com aquele homem de novo. Dessa vez o sonho foi mais íntimo, mais erótico. Acordou com sede, irritada. Devia estar fora do juízo. Seguiu até a sala, aproximou-se da estátua. Foi abraçada e levada mais uma vez até aquele sofá, onde realizaram tudo o que vivenciaram no sonho. Acordou com o corpo doendo. Suas roupas estavam espalhadas pelo chão. Dessa vez ficou preocupada. Pensou em arrumar as malas e ir embora. Mas não conseguiu. Porque passou o dia pensando na chegada da noite, nos sonhos e na ida até a sala. E assim foi, um dia depois do outro, uma noite após a outra. Ela já não pensava mais em ir embora. Conversou com os caseiros para renovar a estadia por mais 10 dias. Estava apaixonada pela estátua. Já conversava com ela. Fazia planos. Não ia mais para o quarto, dormia no sofá e esperava que a estátua se materializasse. Por vezes, entrava e saía da sala, esperando que a estátua criasse vida durante o dia. Mas isso não aconteceu. Chegou a tirar um cochilo à tarde para ver se sonhava com sua paixão, mas não sonhou. A espera estava acabando com ela. Tinha medo de que ele não aparecesse. Dirigiu horas até a cidade mais próxima, comprou perfumes, camisolas e lingerie novas. Passou a se produzir antes de dormir, à espera dele. E ele vinha, toda noite. Fazia promessas de amor eterno. Dizia o quanto ela era bela e que eram feitos um para o outro. Alice estava cada dia mais apaixonada. Já pensava em abandonar sua vida na cidade e gastar todas as economias para comprar aquela casa. Sentia dificuldade em fazer qualquer outra coisa que não fosse esperar pelo anoitecer e pela presença dele. Era como se vivesse em um mundo paralelo, alheia à realidade. Estava com o corpo sensível, a mente confusa, e fazia apenas um mês que chegara nessa fazenda. Combinaram de comemorar. Ele disse que naquela noite sairia da sala. Pediu que ela preparasse algo especial para eles. Alice fez uma refeição com pratos elaborados. Preparou as taças e o vinho. Fez sobremesa. Vestiu um vestido novo, deixou a cama arrumada. Seguiu para a sala, deitou-se no sofá e dormiu. Quando acordou, sentiu-se estranha. Não conseguia mexer-se. Viu o amado beijando seu rosto e agradecendo pela nova vida. Achou estranho. Ele prometeu que jamais a deixaria, que não estaria ali todas as noites como agora, mas que não a esqueceria. Depois fechou a porta e saiu. Alice ficou ali, parada no centro da sala, perdida na escuridão, imóvel, paralisada, como uma estátua. Até onde estamos dispostos a entregar nossa liberdade em troca de um desejo, de uma paixão ou da ilusão de um amor perfeito? Alice buscava descanso, mas encontrou um cárcere disfarçado de prazer. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, também nos deixamos seduzir por aquilo que nos imobiliza lentamente, até transformarmos a nós mesmos em estátuas?
A Escultura é um conto de autoria de Ros Messias, publicado na antologia Amor Fatal, pela editora Carnegie em 2025. Ros Messias é paranaense. Professora formadora, psicopedagoga, mestre em educação, contista, poeta e antologista. Participa do Núcleo de Literatura e Cinema André Carneiro desde 2020. Premiada 3 vezes pelo Concurso Literário de Colombo e outra pelo Conectando Saberes. Convidada especial e prefaciadora em coletâneas, organizou 13 antologias de contos e poemas e tem 11 livros publicados, do gênero infantil ao terror. Faça como Ros e participe você também dos editais promovidos pelas editoras nacionais, como a Carnegie, Dark Angels e Medusa. Quem sabe sua história é a próxima a ser narrada aqui nos Contos do Capivara. Aproveite e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sino de notificações para ficar por dentro dos lançamentos do canal. Como já dizia Platão, a capivara que habita em mim, saúda a capivara que habita em você. Até a próxima.